Matias Lacava é o novo reforço recém-chegado ao Santos. A contratação do jogador já havia sido anunciada, mas agora ele chegou oficialmente ao clube. Outra novidade é a renovação do goleiro Paulo Mazzotti. Após a lesão de John e a saída de Vladimir, a diretoria achou por bem renovar com o jovem goleiro reserva do Peixe. E enquanto alguns jogadores chegam e renovam, uma lista de outros estão deixando o clube. Alisson, Thailson e Arthur Gomes estão deixando o elenco do Peixe. Confira os casos. E já vamos para as notícias, mas antes se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Santos. Deixa também o seu like no vídeo e só para avisar, se quiser conferir qualquer notícia aqui desse vídeo, é só ir no primeiro comentário fixado e todas as fontes vão estar lá para você conferir, beleza? Então vamos para as notícias. E o novo reforço Matias Lacava já chegou ao Santos. O jogador, que já havia sido anunciado, agora chegou e deve se apresentar ao time nesta terça-feira. Aos 18 anos, o esperado é que ele jogue no time principal em breve, mas primeiro passe por um rápido período de adaptação no time sub-23. O jovem jogador tem passagens pelas categorias de base de Benfica, Lazio e Barcelona. Ele tem passagens também pela seleção de base e já foi até convocado pela seleção principal do seu país. O jogador já está em Santos e, como dito, deve se apresentar nesta terça-feira. O contrato do meia-atacante com o Santos é válido até o fim de 2022. Inicialmente, ele chega por empréstimo junto ao Puerto Cabello, clube venezuelano que detém os direitos do jogador. O contrato tem cláusula de opção de compra ao término do vínculo. Outra novidade, mas que não está chegando e sim permanecendo no elenco, é o goleiro Paulo Mazzotti. O Santos anunciou nesta segunda-feira a renovação com o guarda-redes. Após a lesão no joelho do goleiro John, que deve permanecer de fora por um bom período, a renovação com Mazzotti, que tinha contrato apenas até o fim desse ano, foi agilizada. Significa muita gratidão e um sonho sendo realizado. Estou aqui desde os 11 anos de idade, batalhando para chegar ao profissional e conseguir. Essa renovação é a continuação do meu sonho, disse o goleiro após a renovação. Paulo agora é o reserva imediato do time. Após a saída de Vladimir, que já tinha pedido há algum tempo para ser negociado devido às poucas oportunidades que tinha no Peixe e a lesão já citada de John, o goleiro, que iniciou a temporada como quarto goleiro, agora aguarda uma oportunidade. João Paulo, no entanto, não deve facilitar. O goleiro titular vem sendo muito elogiado após boas atuações nas últimas partidas, mas sabe que Paulo, agora com contrato renovado, está logo na cola. E se alguns jogadores estão chegando ou renovando, outros estão deixando o clube. Alisson, Thailson e Arthur Gomes estão saindo do Santos rumo a outros times. Começando pelo caso de Alisson. Após algumas semanas de negociação onde o volante nem vinha sendo relacionado para as partidas, a situação com o Al Hazen da Arábia Saudita parece próxima de chegar a um acordo. O clube árabe havia feito uma proposta de 800 mil dólares, pouco mais de 4 milhões de reais ao Santos, pelo então capitão santista. A diretoria se mostrou disposta a aceitar a negociação e vender o jogador, mas queria receber o valor à vista e fez uma contraproposta para subir os valores envolvidos na negociação. Após um período de conversas e negociações, as partes parecem ter chegado a um acordo. Como revelado pelo próprio Fernando Diniz em coletiva, o negócio está perto de ser firmado e o esperado é que ainda esta semana ele troque o Santos pelo Al Hazen. Outro que também pertence ao Santos e foi negociado é Arthur Gomes. O jogador estava emprestado ao Atlético Goianiense, mas após receber proposta do Estoril de Portugal, deixou o clube goiano para se transferir para o futebol europeu. Após um período onde foi bastante criticado, o jogador foi por empréstimo ao Atlético, mas por contrato, o Santos poderia pedir o atleta de volta a qualquer momento caso ele fosse negociado com um clube estrangeiro. O Atlético não relutou e facilitou a saída do atacante, que vinha alternando momentos como titular e reserva por lá. A negociação não renderá nada ao Santos nesse momento, segundo apurado pelo UOL e confirmado pela Gazeta Esportiva.
A negociação visa manter o Santos com 50% dos direitos econômicos do jogador e, em caso de negociação futura, aí sim o Peixe teria lucro com uma venda do atleta. Aos 23 anos, Arthur é esperado em seu novo clube e ainda nesta terça-feira deve se apresentar ao Estoril em Portugal. Outra saída é a do também atacante Thailson. O jovem, de apenas 22 anos, não vinha conseguindo se firmar no time e foi novamente emprestado, desta vez ao Náutico. Após período conturbado no Santos, o jogador acabou sendo emprestado ao Coritiba. Por lá, no entanto, Thailson também não fez muito sucesso. Jogou apenas 10 jogos e não marcou nenhum gol. Ele tinha contrato até o fim do ano, mas devido ao pouco aproveitamento, acabou sendo devolvido antes da hora ao Santos. De volta ao Peixe, ele foi rebaixado para as categorias de base novamente e voltou a jogar pelo Sub-23, onde estava até então. Após propostas de Avaí e CSA, o Náutico, atual líder da Série B, foi quem venceu a concorrência e deve levar o jogador. Segundo apurado, o próprio Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, ligou para o jogador para convencê-lo a atuar pelo clube pernambucano. Pelo profissional do Santos, Thailson fez 42 jogos e marcou apenas um gol. Ele já está em Recife para se apresentar ao seu novo clube. E aí, torcedor, qual o seu balanço de toda essa movimentação? Lacava chegou e Paulo Mazzotti renovou, mas em compensação, Thailson, Arthur Gomes e Alisson, que é provavelmente o principal nome dentre as baixas do elenco, acabaram deixando o time. Acha que o saldo geral é positivo ou essas perdas vão atrapalhar o time no decorrer da temporada? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o mercado da bola do Santos. E já que estamos nesse assunto, comenta aí também se tem alguma posição que você acha que o elenco ainda precisa de reforço. A defesa, as laterais, o meio-campo, enfim, deixa aí nos comentários. E uma rápida passagem pela situação atual do elenco. Os titulares ganharam o dia de folga após o empate contra o Corinthians na Vila Belmiro. Após a folga na segunda-feira, os jogadores já devem retornar para a preparação para o jogo contra o Libertad pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time segue com dúvidas para esse jogo, dentre elas a principal é, sem dúvidas, Marinho. Com problemas musculares, o atacante ainda está em avaliação e não há certeza sobre sua presença em campo. O centroavante Bruno Marques e o zagueiro Danilo Boza também seguem em recuperação e são dúvidas. O Santos espera melhorar o desempenho em campo. Após o tropeço diante do Corinthians, Fernando Diniz admitiu que o time jogou mal e mereceu o empate, mas agora é hora de mudar o foco, já que esse é o jogo de ida de um confronto eliminatório. Perder em casa é um péssimo resultado e o time precisa buscar a vitória para seguir vivo na competição. O jogo entre Santos e Libertad acontece na quinta-feira na Vila Belmiro. O jogo de volta, no Paraguai, acontece na semana seguinte, no dia 19. E para ficar sempre por dentro de todas as novidades sobre o Santos, já se inscreve aí no canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like.